Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E está no ar mais um Bichos Tagarelas, terça-feira, 23 de abril de 2024. O governo lança programa que estimula MEIs e micro pequenas empresas por meio de acesso a crédito, a renegociação das dívidas. Caviar na cesta básica, uma proposta insana. Secretário vê mais perto o corte de servidor por desempenho. Funcionamento do Pix corre risco com a falta de investimentos. Rádio ONU, destaques internacionais, notinhas das araras, o nosso correspondente em Nova York, Carlos Kaminski, e o comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. O presidente Lula participou nesta segunda-feira do lançamento do programa Acredita, que vai reestruturar parte do mercado de crédito no Brasil. Eu procurei a Haddad e falei, Haddad, nós precisamos fazer alguma coisa para ajudar as pessoas que têm pequeno comércio, que têm um pequeno restaurante, que têm um pequeno bar e que durante a crise Covid essa pessoa, se endividou e essa pessoa não consegue sair dessa dívida. Então é preciso que a gente consiga encontrar uma solução. E a solução foi encontrada. O programa Acredita está baseado em 4 eixos. O primeiro, Acredita no Primeiro Passo, é um programa de microcrédito para inscritos no Cade Único. O segundo, Acredita no Seu Negócio, é voltado para empresas por meio do Desenrola Pequenos Negócios e Procred 360. O terceiro é uma frente que visa a criação do mercado secundário para crédito imobiliário. E por último, a aposta no Ecoinvest Brasil, proteção cambial para investimentos verdes, que tem como objetivo colocar investimentos estrangeiros em projetos sustentáveis no país. O conjunto de iniciativas dará apoio ao empreendedorismo por meio de novas medidas de crédito e renegociação de dívidas para pequenos negócios. O objetivo é estimular a geração de renda, emprego e promover o crescimento econômico. O presidente Lula afirmou também que o programa Acredita é o início de um futuro mais promissor para o Brasil. Então eu quero dizer para você que esse programa que foi lançado hoje, com o nome Acredita, é efetivamente o início de um futuro promissor que esse país está anunciando ao seu povo. Eu quero alertar aos pessimistas. Esse país vai crescer esse ano mais do que vocês falaram até agora. Os empregos vão ser gerados mais do que vocês imaginaram até agora. A massa salarial vai crescer mais do que vocês falaram até agora. Porque é o seguinte, se vocês não acreditam, nós acreditamos. Não acredita, acreditamos no Brasil e acreditamos no povo brasileiro. O programa cria linha de créditos para públicos variados. Para os microempreendedores individuais e microempresas, a iniciativa vai trazer também o Procred 360, que é uma linha de crédito especial com taxas de juros competitivas voltadas para MEIs e microempresas com faturamento de até R$360 mil. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressalta a importância do programa. E eu penso que não podia ser mais oportuno que uma pessoa como o senhor lançasse esse programa, que fosse do mais humilde, né, ao empresário mais exitoso, sem pular etapas, para que o Brasil inteiro fosse abraçado por novas linhas de crédito e por uma fé inabalável no seu futuro. Parabéns, presidente Lula. A MP institui também o Desenrola Pequenos Negócios, que vai permitir a renegociação de dívidas para MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte. De Brasília, Voltaire Santos. Vamos dar apenas um spoiler do artigo do Luiz César Rocha no Globo. Olha que gracinha. A Associação Brasileira de Supermercados apresentou ao Ministério da Fazenda um documento propondo que uma série de alimentos seja incluída na cesta básica da reforma tributária. Tudo muito bonito, até constatar que na lista em questão constam artigos como caviar, queijos sofisticados,
foie gras de patos e gansos, ostras, enguias e lagostas. Isso num país onde foram registrados pelas Nações Unidas mais de 21 milhões de pessoas em estado de fome, segundo o relatório publicado em 2023. O desconto no imposto incidente sobre suas luxuosas iguarias acabaria por ter de ser financiado por tributação mais pesada sobre outros produtos. Estes, sim, muito mais prováveis de ser consumidos pelo comum dos mortais. Trata-se de um programa de distribuição de renda às avessas, que tiraria dinheiro dos pobres e da classe média para subsidiar o faustoso estilo de vida de uma pequena elite de privilegiados. Olha que artigo gostaria de ter escrito. Poucos sabem, mas no ano passado 341 servidores do Executivo Federal foram demitidos por justa causa, em um universo de quase 571 mil pessoas. O número sobe para 5.193 se somados os profissionais que saíram a pedido, ainda bem menor do que o total de demissões em ramos do setor privado com quantidade semelhante de trabalhadores. Entre 2013 e 2023, a média de demissões foi de 326 ao ano. O maior número foi de 372 em 2018. Técnicos do Seguro Social e professores universitários têm o maior número de saídas do período, com 293 e 283, respectivamente. Os dados do governo são do painel estatístico de pessoal do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Hoje, servidores só podem ser demitidos por justa causa quando há decisão judicial externa ao órgão público que determina a exoneração ou quando o profissional é penalizado por má conduta de trabalho constatada após um PAD, que é o processo administrativo disciplinar. A Constituição prevê o desligamento de servidores que não tiverem bons resultados em avaliações de desempenho, mas isso nunca foi regulamentado nacionalmente. Enquanto no setor privado é possível que um trabalhador seletista perca o emprego do dia para a noite, o processo contra um profissional público pode levar meses. Acho que 10 em cada 10 brasileiros estão utilizando hoje o Pix, que virou uma moeda fundamental, principalmente para a classe mais desfavorecida. Então hoje o Pix é dinheiro. E em uma nova defesa da autonomia financeira do Banco Central, o presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, se diz preocupado com a queda do orçamento da instituição e com seus possíveis efeitos práticos, como na operação do Pix. Segundo Campos Neto, o investimento para o Pix é 1/5 do que foi há 5 anos, ou seja, apenas 15 milhões de reais. Ele disse que chegamos ao risco de alguma hora falar como é que a gente vai conseguir fazer rodar o Pix. Campos Neto falou isso durante um evento em São Paulo. Segundo o presidente do Banco Central, as paralisações dos funcionários do banco por ajustes salariais e mais contratações já atrasa a implementação da agenda digital da instituição, que inclui avanços no Pix e a criação do Drex, a moeda digital ainda em fase de testes, a nossa Bitcoin. Outro argumento de Campos Neto em favor da proposta de emenda à Constituição seria a possibilidade do Banco Central, com uma empresa pública com autonomia fiscal e orçamentária, estabelecer contratos com empresas privadas
de gestão dividida. Questionado sobre a PEC se tem apoio do governo Lula, Campos Neto disse que é necessário esclarecer alguns pontos sobre a transição no comando do Banco Central até o final deste ano. Campos Neto voltou a dizer que o processo será suave e construtivo e que espera que a agenda da digitalização da autarquia continue sob seu sucessor. É o que todos nós esperamos, que o Pix veio para ficar. E o Drex, a gente espera aí a nossa Bitcoin brasileira. E chegou a hora da nossa parceira Rádio ONU, diretamente de Nova York. O Grupo Banco Mundial anunciou uma nova parceria estratégica para o Brasil, válida de julho de 2024 a junho de 2028. O diretor do Banco Mundial para o Brasil, Johannes Uth, resume as prioridades da instituição. O objetivo geral da estratégia é ajudar o Brasil a construir uma economia mais produtiva, mais inclusiva e mais verde, incluindo na Amazônia e em outros biomas importantes, ao mesmo tempo que apoia de forma sistemática a governança institucional e a redução das disparidades raciais e de gênero. O novo plano levará em consideração as ambições do setor privado brasileiro, como melhorar o ambiente de negócios do país e ajudar as empresas a se destacarem no cenário global. Desenvolvida em articulação com o governo brasileiro e outras partes interessadas, a estratégia apoiará as prioridades de desenvolvimento do Brasil, estabelecidas principalmente em 2 documentos: o Plano Plurianual PPA 2024 a 2027 e o Plano de Transformação Ecológica. A produtividade da economia é o principal gargalo de desenvolvimento do Brasil atualmente. Por isso, a estratégia discute formas de reduzir o custo de fazer negócios no país, expandir o acesso ao financiamento, impulsionar o capital humano, investir em infraestrutura e promover inovação. No campo da sustentabilidade, serão apoiados projetos e políticas de expansão da matriz energética limpa do Brasil. O plano também visa ajudar os produtores rurais a resistir aos impactos das mudanças climáticas, garantindo a segurança alimentar. A estratégia ainda busca impedir o desmatamento ilegal, ajudar as indústrias e as cidades a reduzir suas emissões de carbono, melhorar a gestão dos recursos naturais e mobilizar financiamento climático. Do Banco Mundial para a ONU News, Mariana Cerati. E vamos aos destaques internacionais. New York Times: universidades sofrem à medida que crescem as manifestações pró-palestinas lá nos Estados Unidos. Washington Post: Google demite mais funcionários após Cell dizer que o local de trabalho não é para política. Wall Street Journal: Estados Unidos visam bancos chineses que ajudam a Rússia a manter a guerra. Clarim: governo vai auditar indenizações pagas a vítimas de terrorismo de Estado. O Espectador da Colômbia: governo procura conciliar divisão interna desencadeada após protestos. O País: governo vai compensar vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica. Lamentável isso que ocorreu e não ocorre apenas na Espanha. The Guardian: FTSE 100 atinge recorde em meio à expectativa de corte nas taxas de juros. É a Bolsa de Valores de Londres. Financial Times: maior IPO de Hong Kong em 2024 fracassa. E o primeiro-ministro da Hungria, o Orbán, disse que o conflito entre Rússia e Ucrânia pode ser encerrado no próximo ano se os defensores da paz vencerem as eleições para o Parlamento Europeu em junho. Não citou nomes. Orbán é criticado na União Europeia por sua proximidade com Putin.
Javier Milei, o presidente argentino, disse que a equipe econômica está tornando o impossível possível, que seu plano para o país está funcionando. Deu a declaração depois que a Argentina registrou um superávit de 0,2% do PIB no primeiro trimestre. E o TikTok, a rede social chinesa, afirmou que vai contestar eventuais proibições ou ordens de venda pelo Congresso norte-americano. O país analisa um projeto que pode banir a plataforma de sua proprietária chinesa. E o tenista sérvio Djokovic se igualou ao suíço Roger Federer ao ser escolhido o melhor atleta homem do ano pela sua atuação em 2023. Dentre as mulheres, a jogadora de futebol da seleção da Espanha, Aitana Bonmatí, foi a premiada. Essas foram as notinhas internacionais. E vamos às notinhas das araras, a sua agenda desta terça-feira. Lula toma café com jornalistas no Palácio do Planalto. A arrecadação, saem dados de março da arrecadação do governo federal. E a Nova Perse, a Câmara vota o projeto sobre o programa de ajuda ao setor de eventos, que o governo quer que reduzam essa ajuda que vem lá desde a pandemia. Então, isso significa isenção de impostos. E quando alguém tem isenção de impostos, outros pagam mais impostos. E o rombo do regime geral da Previdência Social, estimado em 2024, é de 326 bilhões de reais, segundo as projeções do Tesouro Nacional. Em 2100, a necessidade de financiamento poderá atingir 25 trilhões se nada for feito. Então, o que estão ensaiando é uma nova reforma da Previdência, que não poderia e não deveria acontecer se, vamos dizer, os 17 setores, aqueles da economia liderados pela Rede Globo, não ficassem isentos de uma série de impostos ou subsidiados. Dentre esses está a Previdência Social. Então, se só o Zé paga a Previdência Social, a Previdência vai quebrar. Mas cadê a contribuição, principalmente desses 17 setores que, entre aspas, são os que mais empregam no país? A Confederação Nacional dos Municípios afirma que as dívidas previdenciárias das cidades com regime próprio, e daí o problema é deles, totalizam 43 bilhões de reais. O número de trabalhadores sem carteira assinada aumentou em 2016 a 2023, indicando a tendência da uberização no mercado de trabalho. Ou seja, no ano passado, 13 milhões de pessoas estão nessa situação. O que é a uberização? É você não tem qualquer previdência, você não tem, se você tiver um acidente, você não vai para o auxílio doença, você está ferrado. Mas 90% do pessoal do Uber, do 99, dos motoristas, não querem pagar qualquer previdência social. Depois vai dar problema, eles alegam que o governo quer arrecadar nas custas dele. Mas o governo tem que arrecadar, né? Houve um crescimento entre formais de 3% entre 2023 ante 2022. O grande problema também é o envelhecimento da população. A população com 65 anos ou mais aumentou 6,5% de 2010 a 2022 e saiu de 14 milhões para 22 milhões. Esse grupo representa 10,9% dos brasileiros e significa que a grande maioria está aposentado e aposentado na Previdência e cresce, então, os gastos da Previdência Social. A Câmara dos Deputados analisa aquele programa,
do setor de eventos, para variar, um novo PERSE, que a Fazenda está disposta até ceder 5 bilhões de reais anuais de isenção para o incentivo para os setores de eventos. Mas você pode saber, quando alguém tem isenção de impostos, você paga mais impostos. E 84% dos inadimplentes são reincidentes. Pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil mostra que 8 em 10 consumidores que deixaram de pagar suas dívidas em março já estiveram inadimplentes nos últimos 12 meses. Desses, 26% tinham saído do cadastro de devedores e retornaram. Então, uma reincidência recorde, 84%. As mulheres representam 53% dos inadimplentes reincidentes, os homens 46,29%. Na análise por faixa etária, as pessoas de 30 a 39 anos lideram o ranking com 25,34%. E olha só, enquanto a Polícia Militar de São Paulo se enrola para comprar as câmeras corporais, né, para dar mais transparência à Polícia Militar de São Paulo e também em muitos outros estados, o Carrefour, que é Carrefour, Atacadão, Sam's Club, comprou 4.000 câmeras corporais para os seus funcionários que cuidam da segurança. O investimento foi feito após uma série de ocorrências, no mais rumoroso, aquele do homem negro que foi espancado até a morte por seguranças em uma filial de Porto Alegre em 2020. Houve redução de 30% nos incidentes nas primeiras 150 lojas que passaram a usar as câmeras. Então, é isso. Carrefour aí inovando e a gente tem que mostrar que as empresas estão mudando na questão da segurança. O consumo de diesel no Brasil em janeiro e fevereiro cresceu 8,7%, impulsionado pela expansão do volume exportado de soja. Então, a soja que vai para os portos e para chegar aos portos, ela normalmente vai de caminhão, enquanto não temos uma logística boa de trem e também de navios para escoar a nossa safra, principalmente a safra de soja no país. É bom lembrar também que a reforma tributária continua a discussão. O Bernardo Apis, secretário extraordinário da reforma, vai discutir a proposta de leis complementares ao texto no Lago Sul, em Brasília, com políticos. É a proposta que o governo prometeu apresentar de regulamentar a reforma tributária. Se o governo não apresenta, o Congresso vai apresentar e ali vai isentar muita gente. Ricardo Weg. E vamos ao comentário de Carlos Kaminski, diretamente de Nova York. Olá, Ricardo Weg. Olá, Fábio Marçal. Olá, Renato Rossi. Bichos tagarelas. Aqui, Carlos Kaminski, de Nova York. Enquanto o ex-presidente Donald Trump perde um tempo precioso da sua candidatura indo ao Tribunal de Nova York para responder sobre aquele processo criminal de valores pagos para uma atriz pornô, no ano de 2016, o atual presidente Joe Biden conseguiu, na semana passada, um importantíssimo apoio da família Kennedy. Mas o mais interessante
nessa história toda é que existe um membro da família Kennedy que está candidato à presidência da República de forma independente. Robert Kennedy Jr., filho do ex-senador Bob Kennedy, que foi assassinado em 1968. E tem agora uma pesquisa que saiu recentemente, que diz que a parcela de eleitores que afirmam ter grande interesse nas eleições de 2024 atingiu o nível mais baixo em 20 anos neste momento da corrida presidencial, de acordo com a última pesquisa nacional da NBC News. E com a maioria das opiniões negativas, tanto sobre o presidente Joe Biden quanto sobre o ex-presidente Donald Trump, a sondagem traz um fato interessante que pode ajudar Joe Biden. Isso porque quando ela simula 5 candidatos na pesquisa eleitoral, Joe Biden leva uma certa vantagem, uma ligeira vantagem sobre Donald Trump. Isso porque a candidatura independente de Robert Kennedy Jr. favorece a Joe Biden. Esta pesquisa, que foi realizada entre 12 e 16 de abril e entrevistou 1.000 eleitores registrados em todo o país, com uma margem de erro de mais ou menos 3,1 percentuais. Ela mostra que Trump lidera Biden por 2 pontos percentuais em um confronto direto, 46% para Trump e 44% para Joe Biden. Mas quando a votação é ampliada para 5 candidatos nomeados, Biden é que tem a vantagem de 2 pontos percentuais. E a pesquisa fica dessa forma: Joe Biden, 39% das intenções de votos; Donald Trump, 37%; Robert Kennedy, 13%; Jill Stein, 3%; e Cornel West, 2%. Biden também supera Trump nas questões do aborto e da união do país, enquanto Trump está à frente de em relação à competência e no tratamento da inflação. Ou seja, nós teremos aqui nos Estados Unidos uma eleição muito disputada. Segundo os especialistas, será a eleição mais disputada das últimas décadas aqui no país. Nós vamos acompanhar de perto e qualquer informação sobre a campanha eleitoral aqui nos Estados Unidos, nós trazemos para todos vocês. Eu deixo aqui o meu forte abraço a todos. E chegou a hora do nosso comentarista, especialista na indústria automobilística, Renato Rossi. Alô, amigos de Bichos Tagarelas, é sempre um prazer estar com vocês, trazendo sempre as novidades do mundo automóvel. Eu estou aqui em mãos com o ranking, foi distribuído para a imprensa por uma importante consultoria norte-americana que tem filial no Brasil, e traz aqui então os do 1º ao 20º lugar, os mais vendidos, elétricos mais vendidos do mercado brasileiro. Vamos dar uma ênfase no mercado brasileiro, né, já que a gente sempre fala também nos mercados do mundo, mas é para vocês verem aqui, principalmente no ranking dos elétricos, como esse mercado do carro elétrico está crescendo no Brasil de uma forma silenciosa, mas consistente, e que vai acabar surpreendendo, né? Eu acho que não é à toa que as montadoras chinesas já têm 2 com grandes unidades industriais. A unidade que era da Ford está nas mãos da BYD agora, que já reformulou toda a unidade industrial para a produção também de carros elétricos.
A unidade industrial de Iracemápolis, interior de São Paulo, que era da Mercedes-Benz, já era uma magnífica unidade industrial, até por ser da Mercedes-Benz, totalmente automatizada. Claro que a GWM, a Great Wall, teve que refazer a fábrica, aproveitou somente uma das que ela teve sorte, né? Ela aproveitou uma das cabinas de pintura mais avançadas do mundo, que servia a pintar os carros, o Mercedes-Benz Classe C, o GLA, que eram produzidos no Brasil. Praticamente não eram produzidos, né? Eram carros que vinham em CKD, tinham componentes sim produzidos no Brasil, mas grande parte o carro já vinha pronto do mercado europeu e era montado no Brasil. Mas a fábrica, você deve perguntar, então por que tinha a fábrica, uma fábrica completa? Porque a Mercedes-Benz tinha planos ambiciosos. Ela queria nacionalizar principalmente o Classe C para produzi-lo como um sedã competitivo aqui no Brasil, um sedã importado de alto nível, mas com custo que seria rebaixado. Mudou tudo, né? A Mercedes-Benz ela achou que não teria mercado para seus carros no Brasil, uma produção maior, e preferiu continuar como aquilo que ela sempre foi, uma montadora, uma marca no Brasil de carros importados. Os chineses têm uma postura diferente, vieram para ficar, vieram para produzir aqui. Somente essas duas fábricas reunidas de Iracemápolis e da BYD lá em Camaçari, elas têm uma capacidade unidas de produção que pode chegar a 400 mil veículos. Olha, é muito. Isso aí inundaria o Brasil de carros elétricos e híbridos. Claro que isso vai ser uma produção gradativa, mas a produção nas duas fábricas já inicia agora no segundo semestre de 2024, em ambas as fábricas. Também quer abrir fábrica no Brasil a Chery, chinesa, que atua no Brasil com o grupo Caoa, esse grupo que, na minha opinião, se relaciona muito mal com parte da imprensa, acha um grupo bastante arrogante no seu relacionamento com a imprensa, e talvez por ordem justamente do Caoa, e eles não querem reabrir a fábrica de Iracemápolis, onde o capital privado é de 51% da Chery e 50% do Grupo Caoa. A Chery quer trazer para essa fábrica duas marcas mais sofisticadas da Chery, que são a Jayco e também tem a Omoda, que fabricam SUVs de nível superior aos SUVs da Tigo, que são comercializados aqui no Brasil. As marcas chinesas, elas se desdobram em várias marcas para atingir todos os segmentos de mercado, das marcas que fazem carros mais simples para o mercado chinês até aquelas marcas que têm uma sofisticação tecnológica e carros bem caros até para o padrão chinês e para o padrão mundial. Mas vamos então aqui aos vencedores no mercado brasileiro de carros elétricos. O primeiro lugar é o BYD Dolphin Mini, que vendeu 2.469 unidades. Reparem que quando uma montadora instalada no Brasil já ultrapassa no mês 2.000 unidades, já fica feliz. Então os chineses devem estar dando pulos enormes dentro nas suas instalações lá de Camaçari, que é onde são revisados e distribuídos os carros para o Brasil. Segundo lugar, o BYD Dolphin, esse hatchback que faz sucesso no mercado brasileiro, foi o primeiro sucesso da BYD, 1.359 unidades. Terceiro lugar, o carrinho que eu gosto muito, que parece um mini Porschezinho, GM Hora, não é tão mini assim, né, amigos? Ele tem mais ou menos uns 4,30 metros de comprimento, tem um bom espaço interno, o Hora 3 na versão Skin, vendeu 415 unidades, encostando no Toyota Corolla, que é um veterano no mercado brasileiro. Quarto lugar, o BYD Seal. Outra surpresa, os chineses estão recriando o conceito do sedã. Eu estou viajando para São Paulo agora na terça-feira pela manhã. À tarde eu já estarei testando em São Paulo ao BYD, a versão One, é um sedã mais luxuoso da BYD, que deve custar aqui no Brasil de 450 a 500 mil reais, vai ser o carro mais caro da BYD. Os chineses estão refazendo o conceito de sedã no mundo,
como uma alternativa séria e comprometida com a qualidade e com o desempenho ao SUV. Realmente o conceito de SUV já está um pouco cansado no mundo. Eu não acredito que os SUVs fiquem no mercado mundial mais uns 3, 4 anos à frente. Até porque estão lançando, os chineses lançando esses sedãs extremamente esportivo, com design bonito, são acupesados. E eu andei no São Paulo um dia inteiro. E São Paulo dá para fazer uma grande, pelo tamanho da cidade, dá para fazer uma grande quilometragem só no circuito urbano. E quem sobrevive ao trânsito de São Paulo e não cansa o motorista é um vencedor. Foi isso que aconteceu comigo dirigindo o Sil e sentindo aquela potência de 531 HP do motor elétrico. Se você apertar aquele acelerador, é um verdadeiro coice que você leva, suas costas grudam no encosto do banco. Eu já falei que carros a corrente contínua tem um torque poderoso, nada a ver ao torque do motor de combustão, e eles têm que ser levados na manha, com uma suavidade maior. Depois do Sil, em quinto lugar, o BYD Dolphin Plus, mais sofisticado, motor de 180 HPs, 348 unidades. Eu falei quantos Sil foram vendidos? 350. Sexto lugar, o SUV de maior porte da BYD, o Yuan, que é o Atto 3 no mercado europeu, onde é um campeão de vendas. Já testei esse Yuan, gostei muito do desempenho dinâmico desse carro, preciso, estabilidade direcional impecável, anda na linha reta sem tumultos, faz curvas bem, embora seja um corpo pesado, longe do solo. Todo SUV tem que se ter um cuidado com ele em curvas, né? Não é um carro esportivo. Vendeu 224 HPs e é um carro que não custa tão barato no Brasil, roçando aí os 300 mil. Sétimo lugar, o Jaque EJ31, 194 unidades. Eu acredito que o Jaque venda mais por preço do que por qualidade, já que ele foi escolhido como o carro mais inseguro do mundo por entidades de segurança no mercado europeu. Carro que se desmanchou praticamente nos testes de impacto contra o paredão de concreto. Depois, em oitavo lugar, o GMW Ora GT. Esse eu testei no Autódromo de Interlagos. Ele se comportou como um carro esportivo raiz, fortíssimo desempenho, embora seja um carrinho familiar de 4 metros e mais ou menos de 30 de comprimento. E ele vendeu 193 HP. O Jaque vendeu 194. Depois o Renault Kwid, primeiro europeu na jogada, nono lugar no ranking, 119 HPs. É muito bom esse Renault Kwid elétrico, é bem melhor que o modelo a combustão, porque é outra plataforma, é a plataforma elétrica de última geração da Renault, que gera uma densidade maior à condução, gera uma rigidez torsional maior de toda a estrutura do carro. Eu senti isso dirigindo o Renault Kwid e Kwid no trânsito de São Paulo e depois pelo empréstimo de 3 dias que fizeram do Kwid elétrico aqui em Porto Alegre. Décimo lugar, aí tem outro alemão, tem o primeiro alemão, o BMW iX1, o X-Drive, se fosse o Musk já diria que é o X-Drive, né? O X. Agora o X está na moda. O iDrive 30 com 55 unidades. São os 10 primeiros carros elétricos vendidos no mercado brasileiro. Farta, intensiva, vitória chinesa no segmento elétrico, como também no segmento dos carros híbridos. Só citando aqui para vocês, o primeiro lugar é o Song Plus, também da BYD, que vendeu 1.450 unidades. É muito bom esse Song. Eu já viajei com ele aqui no Rio Grande do Sul, também em São Paulo. Segundo lugar, o GMW Aval H6 GT. O testei a semana passada em estradas e ruas aqui do Rio Grande do Sul. Eu fiquei com o carro durante 3 dias, 325 unidades. Terceiro lugar, o Caoa Chery Tiggo 8, 271 unidades, também é um bom produto da Tiggo, da Chery. E quarto lugar, então, o Aval também, o H6 Premium, que vendeu 220 unidades. Tem uma diferença de preço bem acentuada do GT para o Aval 6, H6, mas o Aval H6 também é um bom produto, sem dúvida nenhuma. Em quinto lugar, o Mini Countryman, um elétrico da Mini,
fabricado na Inglaterra, que vendeu 78 HP, mas sinceramente os chineses são bem melhores. Novo encontro com vocês amanhã aqui em Bichos Tagarelas. E acabou-se o que era doce. Eu gostaria de agradecer a toda a turma do Bichos Tagarelas, começando com o nosso querido Ricardo Weg, produtor, diretor, tudo que você possa imaginar. Ao Cielito Rebelato Júnior, o nosso grande editor. Ao Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Ao Carlos Kaminski, à Rádio ONU, nossa parceira. E agradecer você, nosso ouvinte, que a sua participação é fundamental. Critiquem ou elogiem o Bichos Tagarelas. Falem para os seus amigos que existe o Bichos Tagarelas, que nós precisamos da sua audiência para crescer. O Bichos Tagarelas quer crescer, mas precisa de vocês. Eu queria, então, agradecer a todos que prestigiam aqui o Bichos Tagarelas.